Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre embargos à execução fiscal, mais precisamente para a OAB, a segunda fase da OAB, embargos à execução fiscal, peça de segunda fase de direito tributário. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu vou falar conforme for surgindo o assunto. Eu não vou dar os pareceres gerais e depois eu vou passando tópico por tópico. Eu vou direto nos tópicos e o que tiver de importante para falar eu vou falar lá. Porque esse vídeo tem a intenção de ser bem prático, pra você fazer essa peça e assim, é um compilado de tudo que eu absorvi e li aí sobre os melhores professores, né, dos cursinhos para ser aprovado nessa fase prática processual aí. Beleza? Então primeiro vamos para o endereçamento. O endereçamento é a parte mais fácil. Por quê? Porque você vai se defender de uma execução. Se você vai se defender de uma execução, ela já existe. E então eles vão dar o nome do juízo que vai estar no enunciado. Você só vai endereçar para ele, tecnicamente copiar o juizado que vai estar no enunciado. Caso você venha fazer isso na vida real, sem ser numa peça da OAB, você vai entrar no sistema do tribunal e ele vai estar lá do lado no processo, o juizado que está tocando, né, essa execução. Então você endereça para ele. Então aqui, como tem a competência do 109, que é de matéria federal, que é imposto de renda, puxou a competência para o juiz federal. Então aí a gente coloca excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá 3 pontos, vara das execuções fiscais, da seção judiciária de 3 pontos. Só põe seção judiciária, não precisa de subseção. Bom, agora vamos para por que tem essa epígrafe aqui. É isso aqui, ó. Epígrafe é isso aqui. Distribuição por dependência à execução fiscal número 3 pontos. Vocês têm que ter. Eles pontuam 010, se não me engano. E é o seguinte. Para vocês entenderem e não precisarem decorar, por que tem que ser distribuído por dependência. A execução fiscal, vamos por que isso aqui. A execução fiscal, os processos eles têm natureza ou de conhecimento ou de execução. A execução fiscal tem natureza de execução. Ou seja, não quer saber nada, não quer se discutir nada. Aqui, a única coisa que o credor quer é receber o título, receber o que ele já tem de direito, já é presumido que ele tem de direito, e o devedor não quer entregar. Então ele procura tutela do Estado para tomar a força do devedor. Então, aqui não quer se defender, aqui, nem interessante que se defenda, porque aqui já teve o conhecimento. No conhecimento formulou-se um título judicial ou um título extrajudicial que presume-se verdadeiro e já sai para executar. Então, aqui na execução fiscal, aqui não vai ter defesa. Então, o embargo não é uma contestação. O fisco entra com uma execução e você se defende na própria execução. Não. O embargo é uma ação autônoma. O que significa autônoma? Ele é separado, é uma outra ação, onde o contribuinte é o autor e o fisco, a fazenda, é réu. Então, uma nova ação, onde aqui ele vai se defender, no embargo, numa outra ação, por isso que é ação autônoma, sozinha, ela corre com outro número. E nessa ação, aí sim, tem dilação probatória, pode ser rolar até 3 testemunhas, podendo até ser 6 se o juiz autorizar. E aí tem defesa, todos os níveis de uma defesa normal nesse embargo. Por isso que é autônoma. E por que dependente? Porque ele se vincula à execução. Ela é autônoma, mas ela tem uma certa dependência à execução porque tem que ser julgada pelo mesmo juiz da execução. Por quê? Porque o embargos, quando a gente vai passar mais para frente, quando você garante o juiz e pede, requer, ele tem um efeito suspensivo. Então, suspende a execução. Embargos você vai requerer que suspenda a execução e o juiz que decidiu o embargo, ele vai, por exemplo, se ele acolheu o seu embargo, não existe mais execução. Ele vai lá e extingue a execução. Então tem que ser o mesmo juiz. Por isso que é autônoma, mas dependente. Então aqui ficou muito claro, eu acho, né? Então, aí vamos para a qualificação normalzíssima, sem segredo, arroz e feijão. Só decorar isso aqui, eu tenho quase certeza que vocês conseguem ler. Fulano de tal, papapá, aquele ritinho safado e ordinário. A única coisa que tem que se prestar atenção aqui na fundamentação, com fulcro, nos artigos, aqui vocês vão ter que colocar 16, inciso 3, da Lei 6.830, artigo 319, porque é uma petição inicial, pontua, e 919, parágrafo 1º, porque a gente vai pedir efeito suspensivo. E o efeito suspensivo não deveria, mas tem que pedir, então, fazer o quê? Vamos pedir. OAB pontua.
O verbo opor, então a gente vai opor embargos à execução contra a fazenda, aqui nesse caso é nacional, pessoa jurídica, direito público, interno, já devidamente qualificada lá na execução, por meio do seu procurador, pelos motivos de fato e de direito que a seguir aduzidos. Porra, dá pra fazer isso aqui, ó, fica bem melhor pra você, né? Demorou. Então, agora, primeiro tópico dos fatos. Fatos é você sintetizar o que você leu no enunciado. Lê, digere, sintetiza e troca as palavras. Só. Eu acho que os caras nem pontuam, mas isso aqui, se pontua é 0,10, mas na minha OAB não pontuado. Aí você vem assim, ó, 2 ou 3 parágrafos, nem perde tempo. Ó, a embargante teve ajuizada contra si, execução fiscal, isso você vai ter que sempre colocar independente se for federal, blá blá blá. Teve ajuizado contra municipal, porque teve ajuizado contra si, execução fiscal para a cobrança do imposto tal. Sobre a indenização, ocorre que, aí o segundo parágrafo, ocorre que a cobrança é indevida, pelo que se passa por aí você fala, mais ou menos o porquê que é indevida. E no terceiro parágrafo você fecha a ideia falando assim, não restando então a autora, no caso no embargo ela é a autora, a oposição dos presentes embargos. Fechou. Aqui é do cabimento e da tempestividade de cabimento, é muito mamãozinho com açúcar, só vai colocar um parágrafão gigantão. Então, no presente caso, plenamente cabíveis os embargos de execução, posto que o embargante foi citado da execução e a garantia integral da execução. Aqui é um ponto importante. Para você embargar, tem que ser depois até 30 dias da penhora do seu bem que garantiu a execução. Então, no enunciado eles vão falar execução fiscal, blá 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 blá, que foi penhorado os seus bens e você foi intimado da penhora. Não passou 30 dias, tá tempestivo. Você pode entrar com embargão. Penhorou integralmente e ainda não passou 30 dias. São duas condições que você tem que preencher para você poder embargar. Então, por isso que aqui é cabimento. Cabe. Por quê? Porque eu garanti a execução integralmente e não passou o tempo. Aí a gente vai falar aqui da tempestividade. É importante dizer também que vem se entendendo que não é necessário a garantia integral do juízo. É um assunto complexo, daria para falar 1 hora, só que vocês põem assim. Se o contribuinte deu tudo que ele tinha, e o enunciado deixou isso bem explícito, falou, ele deu tudo que ele tinha, mas mesmo assim não garantiu o valor total. Pode, porque senão estaria tendo um cerceamento de defesa. Agora, se ele tem muito bem, e a dívida é de 1 milhão, ele tem 10 milhões, e ele não deu 1 milhão, não garantiu 1 milhão, ele deu 500 mil, os embargos vão ser extratemporários, não vão ser intempestivos, ele não preencheu o requisito da garantia. Agora, se o cara tem lá uma execução de 1 milhão no nome dele, ele só tem 50 mil reais, ele não tem mais nada, ele deu tudo que ele tinha, como eu, 50 mil, tá aí. Entende-se que garantiu integral, mesmo parcialmente, mas ele deu tudo que ele tinha, então tá garantido o juiz, ele pode propor embargo. Então vamos lá, naquele binômio lá, tem que estar entre 30 dias da intimação da penhora e tem que estar garantido integralmente. Aí a gente passa para tempestividade. O prazo para a oposição dos embargos da execução é de 30 dias, contados os dias ACO, que é o início da fluência do prazo que se conta, contado da intimação da penhora. No caso, a embargante foi intimada da penhora, aí você põe no seu caso prático, no dia tal, passando-se só apenas tantos dias. Portanto, presente, defesa encontra-se tempestiva. Facinho, continha básica. Foi intimado no dia tal, hoje é dia tal, passou só 20 dias, portanto, tempestivo. Aí do direito. Aqui, cara, não tem como te falar nada. Você vai ter que colocar o direito do seu caso concreto. Você abre um tópico. Geralmente é 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento de 2 parágrafos e fecha a ideia falando o que você quer. Não tem como te dar dica de nada aqui. É direito, depende da sua peça. Tá, demorou. Aí você fecha o direito aqui, ó. Falando outro sim, ainda que não fosse, a pessoa não pode prosperar, tendo que o titular ser nulo. Aí você explica por quê, né? O seu direito, sua súmula, pelo que você está falando. Devendo ser extinta
A execução fiscal que eu não pus, mas assim, você fecha essa ideia, né? Devendo ser extinto, devendo o contribuinte não ser condenado ao pagamento, tal. Agora o tópico do efeito suspensivo. Tem que pôr, todo mundo fala. Tecnicamente tinha o efeito suspensivo automático, mas fizeram uma salada lá nos entendimentos dos tribunais superiores e agora a gente tem que pôr na OAB. Fazer o quê? Mesmo porque essa fundamentação dos 919, pelo que eu ouvi também de alguns professores, é o efeito suspensivo de uma execução normal, não execução fiscal. A execução fiscal tem lei própria, processual própria, a 6.830. Não deveria vir essa, mas vamos pôr, fazer o quê? É assim que cobre. Então, o efeito suspensivo é fácil. 4 parágrafos também. Primeiro você vai colocar assim, os requisitos da concessão do efeito suspensivo. O que precisa se preencher para acontecer? São dois requisitos. O perigo da demora e a probabilidade do direito. Então você vai explicar o que precisa. Depois você fala, o perigo da demora dá-se por conta disso. Já no outro parágrafo, a probabilidade de direito tem-se visto frente a isso, E aí você fecha. Tendo preenchido os dois, e aí você explica o que você quer. Você requer o efeito suspensivo. Tem uma lógica muito sensacional isso aqui. Quando você entende, você não precisa decorar nunca. Então vamos lá. Nos termos do artigo 919, parágrafo 1 do CPC, poderá o juiz, a requerimento do interessado, você tem que requerer, mas você também tem que garantir para poder requerer, né? Garantir o juiz. Dá o bem a penhora. Atribuir efeito suspensivo quando demonstrado presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória do artigo 300 do CPC. Por isso que a gente colocou o artigo 300 lá no começo da inicial. Desde que a execução esteja garantida, é o nosso caso, por penhora, depósito ou caução. Aí agora a gente vai falar. O primeiro requisito. A probabilidade de direito resta-se presente, diametralmente presente, pois aí você vai ter que colocar sua fundamentação, seu mérito. Por causa da súmula tal, por causa do entendimento tal, resp tal. Aí agora o perigo de dano é sempre igual. Tá vendo? 3 parágrafos idênticos. Esse primeiro, esse do perigo de dano e por fim é idêntico. Você decora, acabou. Não precisa nem decorar. Entende, mas você já vai sair automático. É sempre igual. Agora essa probabilidade de direito varia de acordo com a sua peça, o seu mérito. Agora, já o perigo de dano está presente, pois com a penhora sofrida, o embargante encontra-se em iminente risco de ter seu patrimônio expropriado, caso não seja atribuído o efeito suspensivo. Então, ele está na iminência de perder o bem. Esse é o risco da demora, não pode se demorar. Esse, você fala, por fim, estando os dois preenchidos, requer o efeito suspensivo. Por fim, a execução encontra-se integralmente garantida por penhora, possibilitando daí a concessão de efeito suspensivo. Dava para ter falado melhor, é que eu fechei rápido, mas ficou ruim isso aqui. Fala assim, encontrando-se a integralmente garantida, tendo a probabilidade de direito demonstrado também já o preenchimento do outro requisito, que é o perigo de dano iminente, que tem para acontecer com a demora. Então, tendo tudo isso demonstrado, requer-se a concessão de efeito suspensivo com fulcro no artigo 919, parágrafo 1º. Aí fica mais bonitinho. Bom, agora os pedidos. Bem basicão, bem arroz e feijão também, muda nada, é só você se colocar na posição de um executado, para você saber o que você tem que pedir. Se você está sendo executado, seu nome, está lá numa execução fiscal do fisco, execução fiscal judicial imposta pelo fisco, você está lá, ferrado. O que você vai pedir no seu embargo, na sua defesa? É só você se pôr nessa situação que você sabe tudo que você quer. Você quer que seja extinta a execução, você quer que você se retire o seu nome de dívida ativa. É só você se pôr nessa posição. Então vamos lá, dos pedidos. Que presentes embargos de execução sejam recebidos e processados por dependência de execução fiscal número tal, concedendo-se efeito suspensivo, pois presente todos os requisitos autorizadores no termo do artigo 919, parágrafo 1º do CPC. Fecha o primeiro. Sejam os pedidos julgados procedentes para o fim de desconstituição do título executivo e consequente extinção da execução fiscal. Então, você sendo executado o que você quer, que rasgue aquele título executivo e a sua execução fiscal seja extinta, que dela dá lastro, né? A execução fiscal tem lastro naquele título executivo. Rasga um para rasgar outro, e extingue o outro. Diante da não ocorrência, aí você vai colocar o seu mérito, da nulidade da CDA, extingue. Aqui já começa a ser geralzão para todo mundo.
padrão, extinguindo-se o processo nos termos do artigo 487, parágrafo 1º, que é a decisão de mérito. Pá, fechou. C. Exclusão do embargante do polo passivo da execução, naquele outro processo de execução, bem como levantamento da penhora. Aqui é como se você colocar no lugar do executado, você resolve. Porque você está com o bem garantido lá, restrito, restringido. Você quer que desembarace seu imóvel dessa parada. Você quer que exclua, se você quer que saia lá do polo passivo da execução, você quer que extingua-se aquela execução, bem como você quer que aquela penhora que foi feita lá na execução caia, pare de embaraçar seu imóvel ou seu outro patrimônio. D. Intimação do embargante para apresentar impugnação, a resposta. E. Condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Tem honorários advocatícios nos embargos, só que ou tem nos embargos ou tem na execução. Aqui a gente vai colocar que tem, mas no efeito prático do dia a dia, não pode ter nas duas. Ou pode ter nas duas, mas se somar as duas tem que se limitar a 20%. Esse é o entendimento mais atual, pelo que eu tenho noção. Então, aqui a gente pode pedir sim condenação nos honorários advocatícios. E última, opção pela não realização da audiência de mediação e conciliação nos termos do artigo 319, que você tem que se manifestar se você quer ou não quer. Só que aqui a gente vai se manifestar que a gente não tem interesse no 319, inciso 7º, por força do 334, parágrafo 4º, inciso 2º do CPC, que dispõe sobre a indisponibilidade do bem público. Um procurador não pode, hoje pode transacionar, mas ele não pode fazer uma audiência de mediação e conciliação falando, eu te dou um desconto tanto, porque não cabe a ele, né? Dispor sobre bem público, né? Não vou aprofundar, senão fica isso. Só com isso aqui já era. E aí você pede das provas, valor da causa e fecha a peça. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Só. É isso aí, galera. Demorou? Valeu!